Então, muito boa tarde a todos. É um gosto muito grande dar início a mais uma destas sessões da série A Engenharia Fora da Caixa, que acontece numa altura em que começa a ser mais nós fora de casa. Estamos a passar, desde há uns dias, por um período de alteração de desconfinamento. Quem manda em Portugal e também nos outros sítios tem, de facto, um travão e um acelerador. Eu diria que o travão é a saúde. Os políticos que tomam as decisões nesta matéria ouvem mais gente da saúde, mais gente da economia, e à custa disso, neste momento, já estamos a passar uma fase seguinte em que houve algum grau de desconfinamento. Mas com certeza o Covid continua a estar no centro das nossas atenções, a situação vai evoluindo e nós temos a continuar a ouvir um conjunto de personalidades diferentes da nossa sociedade, que são essencialmente não engenheiros, que vão refletindo sobre esta situação, que nos vão permitindo a nós próprios antecipar cenários do que vai acontecer no futuro. Claro que não pedimos a ninguém, nem seria possível, prognósticos. Lembro-me de um jogador de um clube meu e do Joaquim Borges Gouveia, que ele dizia que prognósticos só no fim do jogo. Portanto, nós não pedimos nada de prognósticos, com certeza, mas, no fundo, temos educated guesses, portanto, temos, no fundo, personalidades que processam um grande volume de informação, personalidades cultas que vão, com certeza, fazer connosco uma reflexão que nos vai ajudar depois a fazer as nossas reflexões individuais. Temos hoje connosco o António Nogueira Leite, uma personalidade que é subejamente conhecida da área da economia, da área empresarial, que vai ser apresentada pelo Joaquim Borges Gouveia. Caro António Nogueira Leite, muito obrigado por ter aceito estar com engenheiros, e passava agora a palavra ao Joaquim Borges Gouveia. Muito boa tarde. Estão a ouvir? Perfeitamente. Muito boa tarde então a todos, a toda a audiência, em especial um abraço ao meu amigo António Nogueira Leite, que mais uma vez anuiu a estar aqui conosco e dar-nos um pouco a sua visão sobre este problema em que o Covid nos meteu. São períodos de ruptura e quando há rupturas tudo se altera. Esta ruptura teve um efeito um pouco diferente das rupturas anteriores, porque esta é uma ruptura global. Provavelmente é a primeira vez que se dá em todo o globo, pelo menos do ponto de vista tal qual como nós o estamos a ver, porque normalmente havia rupturas, mas era muito no continente europeu, no continente americano, no continente, na União Soviética, a ruptura da União Soviética que provocou uma mudança muito significativa, outros fenómenos, quer climáticos, quer físicos, quer dos sociais, que foram tendo uma situação muito continental, se quiserem, ou bicontinental, mas uma situação que se generalizou. Isto provavelmente é porque neste momento estamos todos ligados, as redes digitais e as redes de comunicação hoje são omnipresentes em tudo e, portanto, realmente isto foi uma ultrapassagem, digamos, de tudo aquilo quando nós estávamos à espera. E, por outro lado, também esta quantidade de pessoas que circulam de uns países para os outros e que, portanto, numa situação destas, puderam transportar o vírus de pontos muito distintos do globo para outros pontos tão distintos que dificilmente se imaginaria. E realmente, onde há muita gente e muita população, a probabilidade de aumento da crise é relativamente maior.
De qualquer forma, do ponto de vista da crise mais da saúde, provocou uma crise na economia que eu penso que vamos ter a oportunidade de ter a explicação do António Guerra Leite, que de certeza nos vai deixar muito mais conscientes do problema e conhecedores desta mesma problemática. Portanto, eu passava a palavra sem demora ao António Guerra Leite, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, porque é daquelas pessoas que atende o telemóvel no instante e diz logo que sim, e portanto queria agradecer isto com verdadeira amizade e disponibilizando para aquilo que for necessário. Muito boa tarde, António, a palavra agora é tua, cá estamos para te ouvir e aprender. Muito obrigado. Queria começar, como é evidente, por agradecer muito, quer ao Joaquim Borges Gouveia, quer ao Poças Martins, pela amabilidade do convite para estar presente nesta sessão da Engenharia Fora da Caixa. É sempre muito agradável estar com engenheiros. Vamos poder manter aqui um determinado grau de racionalidade, que nunca é muito fácil perante a situação que estamos neste momento a viver. E eu pedia, porque entretanto surgiu aqui algum problema de natureza, enfim, dos equipamentos e do interface com o Zoom, se o Miguel poderia pôr a apresentação para que as pessoas pudessem ver. Eu vou dando indicação de como é que quero andar com os slides e agradeço imenso essa ajuda. Eu deveria estar a fazê-lo, mas estou a fazer através de um outro aparelho que este sim tem som, neste momento. Eu desta introdução, ia basicamente falar de 4 pontos, ia dar a minha visão sobre a pandemia. Eu sei que não sou médico, não sou epidemiologista, não sou virologista, não sou das ciências naturais, mas, enfim, tenho recolhido a informação e gostava de fazer a minha síntese, obviamente a síntese de um leigo sobre a informação que tenho. Falar um pouco sobre o equilíbrio atual, que é a passagem em que estamos de uma fase de confinamento para a fase, enfim, de uma não normalidade, mas de uma aproximação tão grande quanto possível à normalidade. Depois falar do impacto económico, quer os dados do FMI, quer os dados da OCDE, explicar um pouco os canais pelos quais isto ocorre. Pedi ao Miguel que passasse para os slides, para o número 2. E basicamente o que nós temos aqui é que, enfim, já temos muito conhecimento sobre a pandemia. Muitas vezes esse conhecimento vai aparecendo de uma forma que nos parece desregrada. Ainda hoje vi um cartoon em que dizia: estou totalmente confuso porque estou bastante bem informado. Não é bem assim. Nós podemos fazer aqui um esforço de compilação das ideias que se vão tornando consensuais, porque essas são muito importantes para nós percebermos o que é que está a acontecer em termos económicos, em termos da nossa atividade. Basicamente, isto, enfim, começou, como todos sabemos, há dúvidas, mas, enfim, a visão central é que terá começado a aparecer em dezembro, na cidade de Wuhan, na China. Entretanto, criou primeiro, enfim, características de epidemia, depois de pandemia, e a verdade é que foi o nosso conhecimento e através de modelos que tanto os economistas como os engenheiros, nomeadamente os que têm formação matemática do lado dos economistas, que hoje em dia espero que seja a maioria, permite perceber, desde que os médicos nos deem os parâmetros razoáveis para determinado tipo e a variação razoável para determinado tipo de parâmetros e para algumas variáveis, é possível perceber os modelos epidemiológicos e eles foram a base inicial de muito o que nos aconteceu até agora, porque os modelos epidemiológicos basicamente o que mostravam é que na ausência de uma vacina, muito longe daquilo que poderá ser imunidade de grupo e não havendo um tratamento eficaz contra a vacina, porque esta doença gera muitos casos graves, apesar de serem minoritários em termos absolutos, podem ser valores bastante grandes e com um coeficiente de propagação acima de 2. Enfim, os modelos entram entre 2 e 4,5, mas o consenso andará a 2, 2,5.
e isto mostra que, muito rapidamente, se pensarmos numa progressão geométrica de base 2, vemos que, sem haver medidas de controle da epidemia, e neste momento as que nós temos são as mesmas medidas que os nossos bisavós e trisavós tinham na gripe espanhola de 1918 e 1919, nós teríamos aqui problemas de total disrupção dos sistemas de saúde. Enfim, mesmo dos sistemas supostamente mais bem preparados. Basta pensar na generalidade dos rankings, a que os médicos gostam muito de prestar atenção, Itália vem sistematicamente apresentada como o país com o segundo melhor sistema público de saúde, e o que é facto é que muito rapidamente o sistema de saúde italiano na zona mais rica de Itália, que é uma zona muito mais rica que a média da União Europeia, o que aconteceu foi que entrou em disrupção. Portanto, era necessário, com a tecnologia médica disponível e com o conhecimento médico disponível, fazer com que, pelo menos numa primeira fase, enquanto não tivermos outro tipo de soluções ou paliativos, houvesse um estancar da progressão da epidemia, sob pena de termos, na verdade, situações que sociedades desenvolvidas não estão coletivamente e individualmente disponíveis para presenciar e para admitir. Próximo slide, por favor. O que é que acontece? O que acontece é que, embora não haja ainda hoje uma ideia clara sobre como é que tudo isto vai acontecer, o que é facto é que nós imaginamos que esta pandemia, sem terapêuticas e sem vacinas, pode prolongar-se durante bastante tempo, a não ser que tenha um crescimento absolutamente explosivo e, como eu dizia há pouco, enfim, destruindo totalmente a capacidade de resposta dos sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos. Os modelos clássicos apontam para uma imunidade de grupo de cerca de 70%, que não significa, em termos epidemiológicos, que a epidemia pare, significa que ela vai progredindo lentamente de uma forma que é perfeitamente aceitável e que não pressiona significativamente, até que se pode esvair e reduzir-se a valores insignificantes, mas não pondo em causa os sistemas de saúde. Alguns modelos que começaram a ser publicados mais recentemente, e aqui a publicação tem sido muito rápida, porque as coisas são produzidas e são postas em sites de avaliação coletiva, independentemente do peer review das revistas, muito rapidamente. Há um trabalho que é capitaneado, aliás, e depois já há vários na pegada desses, mas o primeiro desta fase foi feita por uma senhora do Porto, Gabriela Gomes, que está em Manchester, e que basicamente, em vez de considerar como nos modelos habituais, aqueles a partir dos quais toda a gente fala, nos 60%, 70%, se nós pusermos heterogeneidade nos agentes de propagação, isto basicamente, para quem está habituado a isto são network models, como nós usamos quer na economia, quer em algumas áreas da física e da engenharia. E o que nós verificamos é que se nós considerarmos que há, em vez de ter um agente representativo, que é uma média colapsada do conjunto da população e depois de associarmos uma determinada variância, se nós conseguirmos representar a distribuição, ou seja, se nós conseguirmos ter aqui não só as pessoas com diferentes graus de suscetibilidade, mas também pessoas com diferentes dinâmicas sociais, ou seja, conseguir modelar o que é típico de alguém que vive na Boa Vista, no Porto, ou de alguém que vive em Freixo de Espada à Cinta, em que a suscetibilidade e a probabilidade de no fim ficar doente é significativamente diferente por razões que têm a ver com as suas interligações a outros agentes potencialmente infecciosos. Tudo isto para dizer que nos modelos como os dela, e outras pessoas, ainda o professor Lipsich de Harvard há pouco tempo apresentou um modelo muito parecido com o modelo da Gabriela Gomes, falam em valores muito mais baixos de 15% a 20%. Porquê é que eu trago isto aqui? Vão dizer, este homem está a falar sobre epidemiologia, ele é economista, não é nada sobre isto que eu quero ouvir. Eu não vou, enfim, desenvolver muito, se quiserem pôr perguntas sobre os modelos, eu já os vi, portanto, obviamente disponível, mas o que é facto é que isto é muito importante, porque se a imunidade de grupo for de 15% ou 20%,
a probabilidade de, mesmo com atrasos na produção de vacinas ou no surgimento de paliativos, nós podermos, num prazo razoável, voltar a uma normalidade muito mais próxima daquilo que era a nossa vida antes de março, aumenta significativamente, porque estamos a falar em chegar a imunidades de grupo, como ela falava no outono, enfim, eu posso falar no inverno ou na primavera, e não daqui a 3 ou 4 anos, como os mais pessimistas dizem que não vai haver vacina, não vai haver paliativo e, portanto, vamos andar neste para-arranca durante uma série de anos. Isso seria, obviamente, a maior depressão económica da história conhecida. A maior parte das instituições não têm estado, enfim, fizeram projeções não olhando com muito cuidado para o fator epidemiológico. Primeiro, porque foi suscitado que as fizessem relativamente cedo, e em segundo lugar também, por uma razão muito importante, é porque o conhecimento que nós temos como comunidade hoje é substancialmente diferente do que tinham a meio de março, quando tiveram de fazer as suas avaliações. E onde reparar, por exemplo, aqueles que trabalham no setor poderão ter verificado que há uns tempos os primeiros a avançar com projeções foram os grandes bancos de investimento europeus e americanos. Todos eles falavam, numa quebra nos primeiros trimestres deste ano e depois, a partir setembro, um crescimento muito significativo da economia. Quando 2 ou 3 semanas depois o Fundo Monetário e a OCDE apareceram, e depois a Comissão Europeia apareceram com as suas projeções, assumiram já algo de diferente, já iam tendo mais conhecimento sobre como é que a pandemia se estava a propagar pela generalidade das economias, incluídas as economias mais desenvolvidas, e assumiram basicamente um cenário que não pode ser tido, do meu ponto de vista, neste momento como certo, exatamente porque assumiram que este ano seria um ano de impacto muito significativo, mas que todo o ano de 2021 seria um ano de retomar o crescimento. E como o decréscimo era muito cavado em 2020, isto é um processo mecânico, em 2021 o crescimento teria de ser bastante significativo. Enfim, isto teve logo consequências importantes. Como nós sabemos, quando se percebeu que não podia ser possível conter a pandemia em Wuhan e em Hubei, na província onde está Wuhan, e nas regiões da China, rapidamente se percebeu que isto iria ter impactos económicos significativos. Os primeiros a reagir, como sempre, foram os mercados financeiros, e por isso nós verificamos que houve uma queda acentuada nos finais de fevereiro das principais cotações. O mercado tinha vindo a correr relativamente bem, descontando totalmente aquilo que já era para alguns de nós óbvio no final de janeiro. O início de fevereiro ainda correu bastante bem, mas quando se gerou o consenso de que realmente tínhamos um problema, houve um ajustamento importante nos mercados. Houve infusão imediata de liquidez. Os bancos centrais das principais economias já estavam com políticas muitíssimo expansionistas do lado da política monetária. Basta lembrar-nos que tivemos quantitative easing muito significativo na Europa e nos Estados Unidos, já não falo do Japão, durante o essencial da década passada, que na Europa ainda estávamos com quantitative easing, com taxas de referência, em alguns casos negativas, e o que aconteceu foi mais injeção de liquidez, por forma a que os sistemas financeiros pudessem, no início, atacar as quebras de liquidez que a inatividade das empresas iria naturalmente provocar. Para além dos bancos centrais, os próprios supervisores, ainda que de forma que ainda hoje, em final de maio, ainda não está clara, encorajaram os bancos a renegociar, enfim, houve legislação que o facilitou, mas antes disso os supervisores disseram que renegociem os empréstimos com as famílias que vão ser atingidas, muitas delas, e com as empresas, muitas delas atingidas, que nós verificaremos os waivers que é possível pôr nos rácios que os senhores têm que ter para que nós os consideremos instituições bancárias robustas. Portanto, há esta ideia, no caso europeu, quer o mecanismo único de supervisão, quer a própria Autoridade Bancária Europeia, ambas têm referido que vão ter alguma flexibilidade na avaliação, mas é um processo na avaliação dos rácios dos bancos no final deste ano e sucessivamente,
a partir desse momento, mas neste momento ainda não é exatamente muito claro, ainda está a fazer trabalho sobre isso. Os países atacaram de acordo com as suas capacidades, e é aqui que temos grandes diferenças na Europa, porque os países com mais capacidade tiveram, de facto, como vamos ver à frente, programas muito grandes de ajudas diretas às empresas, de ajudas diretas às famílias, ou de apoio para que as ajudas do sistema financeiro pudessem ser imediatas e muito mais rápidas do que em Portugal. Todos reagiram, mas, na verdade, países como a Alemanha, como a Dinamarca, tiveram a capacidade, ou a própria Holanda, apesar das conversas que nós vamos tendo aqui em Portugal, conseguiram de facto avançar com apoios muito rapidamente que os países que têm situações económicas e, sobretudo, de finanças públicas menos fáceis. O que acontece é que é importante. Porque é que é importante, na minha opinião, ter falado da questão de saúde pública? Porque tudo aquilo que está a ser falado pressupõe que temos uma epidemia que deixa de ter efeitos económicos depressivos durante o ano de 2021 e nas projeções conhecidas logo no início desse ano. Esta conversa não cola em absoluto com a conversa da comunidade médica, sobretudo dos especialistas, que dizem que não é provável, muitos deles, outros dizem é difícil, outros dizem é impossível, mas a maioria diz que a probabilidade, enfim, não é assim muito grande de que as economias possam retomar um padrão normal de desenvolvimento logo no início do próximo ano. E isso não bate bem com as projeções que têm sido feitas. Portanto, eu vou falar com base nessas projeções, mas tenho, para mim, e é essa a opinião que eu tenho, que tendo a comunidade médica e os especialistas razão, nós estaremos a falar de impactos económicos mais negativos do que aqueles que as instituições internacionais neste momento admitem. Porquê? Porque os assentam num cenário médico e epidemiológico mais favorável do que é o consenso dos especialistas das ciências médicas neste momento. Dizia há pouco o Poças Martins que nós estamos a entrar num novo momento e todos nós o sentimos e a nossa vida está a começar a ser mudada por essa forma. Eu estou agora no segundo capítulo. E basicamente o que é que acontece? Eu tenho aqui o primeiro gráfico, que foi aquele que justificou tudo o que se passou até agora, que é, se nada tivesse feito, nós tínhamos basicamente destruído a capacidade de resposta do nosso sistema hospitalar. O que fizemos foi achatar a curva, foi a expressão que se divulgou pelo mundo todo, flatten the curve, que levou a que a epidemia tivesse uma evolução que a tornaria mais longa, mas também menos impactante em cada momento, para, como eu disse há pouco, e como já temos ouvido muitas outras pessoas dizerem, de facto ser possível, eu não tenho aqui isto numerado, mas são os gráficos mais à frente, se faz favor. Convém ver este gráfico, todos já ouviram este gráfico. E o que é que nós podemos verificar aqui? Podemos verificar que, de facto, tivemos que ir para casa, infligir um dano enorme à economia para que a nossa capacidade de resposta médica e hospitalar não fosse ultrapassada. É evidente que agora há uma discussão muito grande, e isso provavelmente tem bastante fundo de verdade, que houve não só muita gente que se recusou a ir à procura de assistência, ou que teve medo de ir à procura de assistência, como, por outro lado, a disponibilidade toda concentrou-se nesta doença e deixou algumas áreas menos bem servidas. Próximo slide. O que é que hoje em dia nós dizemos? Bem, dizemos que estamos numa nova normalidade. Eu nunca gosto muito deste termo da nova normalidade, porque a normalidade numa sociedade significa anos a consolidar-se. Mas, de facto, estamos numa vivência coletiva que é diferente daquela que tínhamos, no caso português, até março. E é muito importante que a tenhamos com sucesso,
porque é ela que vai impedir que nós tenhamos que fazer nos próximos meses aquilo que cavará ainda mais a desgraça económica em que coletivamente o mundo neste momento está todo ele envolvido, que será termos novamente de confinar-nos todos, porque se daqui a uns meses nós deixarmos subir as taxas de propagação do vírus para o seu valor normal, aquilo que os médicos chamam o R0, e não conseguirmos ter o valor condicionado, aquilo que eles chamam, os epidemiologistas, o RT, em valores próximos de 1, se os deixarmos subir, o que é que acontece? Rapidamente nós temos uma pandemia que a capacidade instalada, mesmo que melhorada, com mais ventiladores, com médicos que foram entretanto retreinados, e enfermeiros e outro pessoal, para este tipo de atividade, até porque para além dos equipamentos as pessoas são aqui fundamentais e demoramos muito mais tempo a aumentar a nossa capacidade de resposta na componente humana, que é aqui a central também. O que é que acontece? Se não formos capazes de suster a epidemia a uma propagação na casa de 1 para 1, portanto sem aumentar, ela terá rapidamente a possibilidade de nos obrigar a fazer aquilo que não queremos, porque destrói ainda mais a economia, destrói ainda mais a forma de ganhar a vida de muitas pessoas, torna ainda mais difícil a nossa convivência, que é voltarmos todos a fazer, por exemplo, em agosto ou em setembro, aquilo que fizemos anteriormente. Sendo que não é de excluir que isso possa vir a acontecer, muita gente acha que é até razoavelmente provável que aconteça mais à frente. Enfim, todos sabemos de aritmética e, portanto, é muito simples prever. Reparem que, se admitirmos que, que a taxa de propagação é 1,3, e se pensarmos numa sequência de 6 contactos, ou de 6 gerações de contactos, para ser mais preciso, o número de potenciais infectados é 1,3 à sexta. E, portanto, estamos a falar de algo que é um número já muito grande. Este vírus tem a capacidade de infectar muito mais do que a generalidade dos vírus enfim, e que são muito mais inócuos com que nós nos debatemos nos invernos. Portanto, a possibilidade de ter, como se vê agora na imagem, uma subida como aquela que está a vermelho, ou subidas depois à frente muito grandes, pode causar muito dano à sociedade e muito dano à economia, a não ser que estejamos disponíveis, o que eu penso que não estaremos, para uma mortandade em massa de pessoas que não têm sequer acesso a cuidados hospitalares, ou que tendo acesso a cuidados hospitalares eles serão meramente paliativos e não serão minimamente curativos. Portanto, a ideia agora é gerir a economia de maneira a que os picos que possamos ter sejam picos relativamente curtos, sejam relativamente concentrados geograficamente e, portanto, possam ser geríveis. E se tivermos de parar, que paremos pequenas zonas e não grandes zonas do país. Nós verificamos, por exemplo, que a Coreia, que é um caso de sucesso na gestão da pandemia até agora, teve uma pequena parte do país em lockdown nos últimos 15 dias, exatamente para tratar de um surto local que teve e que, se não tivesse sido tratado dessa forma, poderia ter gerado a volta de uma infecção muito maior numa comunidade muito mais alargada, envolvendo muito mais pessoas e, eventualmente, levando uma parte maior da economia a ter de parar. Próximo slide, por favor. Portanto, o que é que vamos fazer agora? O que Portugal vai fazer é o que todos os países estão a fazer. O ideal é que faça testes a toda a gente, não só para saber os que potencialmente se infectaram, aqueles que já tendo sido infectados tenham possam voltar à sua vida normal sem correr o risco de nova infecção. Até há pouco tempo havia bastantes dúvidas sobre a duração da imunidade que a infecção produz nas pessoas. Hoje em dia, enfim, a última vez que o Borges Gouveia me ouviu falar havia esta dúvida. Hoje em dia o consenso é que parece que durante um período importante as pessoas ficam de facto imunes
e, sobretudo, que não há reinfecções. As reinfecções são resíduos de vírus que vão continuando no soro, portanto, vão continuando no sangue das pessoas, o que são boas notícias, por causa de serem menos pessoas que se tornam suscetíveis de vir a ter a infecção, porque se a infecção tivesse uma imunidade muito curta após a infecção, seria impossível pensar em imunidade de grupo e seria impossível pensar numa vacina que funcionasse por um período que fosse razoável. Portanto, tínhamos aqui um problema quase insolúvel. Um outro aspecto muito importante é conseguir fazer o tracking, conseguir fazer, portanto, a busca dos potenciais infectados, contatá-los, verificar a sua situação e isolá-los. Portanto, são estes 3 aspectos, que é testar, fazer a busca dos potenciais infectados e isolar os casos suspeitos e, obviamente, isolar e tratar os casos infectados. Pode continuar. Este aspecto é um aspecto muito importante e para ele nós podemos retirar muito conhecimento que já está adquirido de outras pandemias e de outros vírus que têm processos de propagação ainda com ordem de grandeza diferente, próximo deste. É um trabalho enfim, há vários trabalhos que têm sido colocados por uma pessoa que por acaso é espanhol, vive nos Estados Unidos, é engenheiro, que é o Tomás Coelho, onde ele mostra, e uma equipa vasta, e os outros estudos todos apontam nesse sentido, que o que é mais eficaz do ponto de vista de resultado em função do custo de implementação é a nossa capacidade de seguir os potenciais infectados, determinar quem são os potenciais infectados, encontrá-los e, se possível, segregá-los temporariamente, é certo, do contacto normal com as outras pessoas. Portanto, as famosas quarentenas de 15 dias, eu próprio já tive uma quando isto começou, por causa de alunos infectados na universidade onde dou aulas. Felizmente, os quarantinados, ninguém estava infectado, a não ser os próprios potenciais propagadores da infecção. Vamos continuar. Ou então fomos assintomáticos, porque nessa fase ninguém era testado, nenhum de nós foi testado, mas ninguém teve sintomas, portanto a ideia é que também é impossível ter 100% assintomáticos. Portanto, a ideia agora é ir usando estes processos, o distanciamento entre as pessoas de uma forma calculada, outros elementos que possam reduzir a capacidade de propagação, de maneira a que a principal restrição que nós temos, e que depois tem impacto sobre tudo, inclusive a economia, que é a nossa capacidade de tratamento em cuidados intensivos não seja nunca superada e, idealmente, ou que nunca seja superada de uma forma, enfim, absolutamente fora, por grande excesso, em função de uma pandemia sobre a qual se perdeu o controle. Próximo slide. Isto eram os dados há pouco tempo, eu estou aqui a citar o trabalho, enfim, de um colega meu matemático do ISEL, em que nós, na altura em que se tomou a decisão de desconfinar, era basicamente a situação portuguesa, nós estávamos perto de 1. Nós neste momento não estamos muito diferente destes valores, é evidente que estes valores são calculados, são taxas de propagação em médias móveis de 5 dias, enfim, neste caso podem ser mais dias, ou não convém que sejam muito menos dias, até porque os valores que vão sendo publicados, no caso português pela DGS, têm aquilo a que nós dizemos, enfim, a que os estatísticos chamam, tem muito ruído e, portanto, convém fazer aqui, filtrar da forma mais simples, que é ter aqui umas médias móveis para nos dar uma ideia da evolução. Em Portugal, hoje, para dar um exemplo, o norte estava bem, o grande problema era no centro, não tenho aqui esses dados, o grande problema era no centro, onde dava uma taxa de 2,5. 2,5 é total perda de controle. Porquê é que eu não estou muito nervoso estando em Aveiro? Por uma razão muito simples, é porque provavelmente o filtro não é suficientemente bom para o enorme ruído que está associado ao processo de contagem
Basta falar com um clínico, eles dirão a quantidade de sistemas em que têm que mexer, por forma a que no fim os dados possam ser expedidos para a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, como tivemos 3 dias a zero, que não é provável, e agora temos 3 dias de crescimento grande, provavelmente o que temos é um problema de contagem e não um problema de expansão descontrolada da epidemia. Mas nos próximos dias logo saberemos qual das duas hipóteses é que é a verdadeira. Próximo slide. E, portanto, este é o novo normal. Mesmo os países que têm tido sucesso a sair do desconfinamento total caminham, porque, enfim, viver este normal, entre aspas, que agora chamamos, implica ainda muitas restrições e as economias não voltam à sua capacidade inicial. A China, até há pouco tempo, tem estado a cerca de 80% da sua capacidade, se excluirmos Wuhan. Imaginem o que é a economia portuguesa a trabalhar 80% da sua capacidade, em abril teve bastante menos, mas o que é facto é que significa uma perda brutal de produto, de valor, de riqueza, de rendimento nesse período. A ideia é ir gerindo sempre no limite o melhor possível, por isso é que o Tomás Poio lhe chama de dance, a dança, ir gerindo isto por forma a prejudicar o mínimo a economia dentro do objetivo de manter uma capacidade de resposta razoável do sistema de saúde. Os bancos centrais e o Estado, obviamente numa situação destas, todos defendemos que têm que ser chamados a atuar. Próximo slide, por favor. Ora bem, eu aqui tinha aqui uma parte mais pedagógica que eu vou passar, porque de facto estou a demorar algum tempo. Próximo. Pode ser o anterior só, aí. Basicamente porque isto é um choque que afeta quer a procura, quer a oferta. Não é preciso grandes explicações, todos nós percebemos isso, afeta a procura porquê? Porque as pessoas estão em casa, há uma série de consumos que não fazem, há uma série, gera-se poupança forçada naqueles que ainda têm rendimento. Por outro lado, há um choque na oferta, porque, enfim, é óbvio que a oferta se reduziu, seja porque acabou a procura, seja porque as pessoas correm o risco de infecção e não podem estar todas juntas a trabalhar nos seus locais de trabalho, mesmo, enfim, há algumas áreas em que isso não é um problema, mas há muitas em que é, não podemos todos ir para teletrabalho, não conseguimos todos fazer imediatamente, muitos conseguiram, mas houve muitos outros que não estavam preparados para isso. E, por outro lado, as próprias cadeias logísticas no mundo globalizado sofreram imenso com a redução com os cortes que foram feitos ao longo da cadeia, de toda a cadeia de oferta, da supply chain, e tudo isso, somando todos esses efeitos, houve de facto uma quebra muito significativa da atividade económica. Não só se gerou muita produção científica na área da medicina, da epidemiologia, da virologia e de outras áreas, mas também muitos economistas têm andado a olhar para isso. Eu aqui queria só referir que há um conjunto de modelos que têm tentado, com informação empírica disponível, olhar para estas questões e incluir nos modelos económicos uma parte que corresponda ao modelo epidemiológico subjacente. Como qualquer engenheiro poderá verificar, estes modelos epidemiológicos, eu até diria que são muito mais difíceis de manipular para o médico médio do que para o engenheiro médio e para o economista académico, também não tem grande dificuldade incorporá-los nos nossos modelos tradicionais. Outra coisa é saber interpretá-los, outra coisa é saber bem parametrizá-los, isso aí tem que ser os especialistas a fazê-los. Mas, com a colaboração destes, há um paper que tem sido citadíssimo de um economista português que está nos Estados Unidos, muito conhecido, que é o professor Sérgio Rebelo, em que basicamente o que eles conseguem é simular, com um modelo epidemiológico e um modelo económico, simular diferentes estratégias. E eles verificam, e todos os outros modelos têm verificado basicamente o mesmo, é que este período de volta à normalidade possível é um período muito importante, porque se nós o deixarmos resvalar, vamos ter uma sucessão de quebras económicas de muito maior dimensão do que se autorrestringirmos a evolução da economia, mantendo um relativo
contínuo de produção, de consumo e de funcionamento da economia. Portanto, a economia funciona sempre de uma forma subótima, mas essa forma subótima é melhor do que admitir que não é um problema e depois ter sucessivas paragens longas da economia. Isto parece relativamente intuitivo, mas quando o conseguimos demonstrar empiricamente, algebricamente e depois corroborar empiricamente com dados de situações conhecidas, de facto dá outro conforto e, portanto, basicamente a investigação em economia tem estado muito na linha daquilo que tem sido a política pública, que provavelmente até nem esperou por muita desta investigação. Pode continuar? Este aspecto é um aspecto importante. Há muitos outros aspectos. Há um aspecto que os economistas estão a falar e eu só abordarei se me perguntarem, mas tem muito a ver com um grande debate que existe em todas as tertúlias de amigos, enfim, nas minhas várias existe, imagino que nas das pessoas que estão a ouvir também, que é muito esta questão de se não estamos a sacrificar demasiado a economia por causa da vida humana. Há uns mais conservadores em que dizem, atenção, enfim, entramos aqui em escolhas muito complicadas, mas para além dessa discussão que os economistas estão a ter e que outros cientistas e filósofos estão a ter, há um aspecto muito importante aqui, é que quer os economistas, quer os virologistas estão de acordo e os epidemiologistas, que provavelmente é pior esquecermos desta questão ética e morra quem tiver de morrer da forma que tiver de morrer e vamos, mas avançar com a nossa economia, porque o vírus é de tal forma contagioso e os efeitos, ainda que numa porcentagem pequena da população, são tão severos e tão longos que provavelmente o que vamos ter é a economia a ter necessariamente de parar, mesmo que não se quisesse parar, com danos substancialmente maiores. A generalidade dos governos, com exceção, enfim, talvez do governo brasileiro neste momento e de um ou outro que seja menos conhecido, na verdade, o que é facto é que têm optado por esta visão central de que devemos levar a economia, ainda que a níveis subótimos, mas preservando um certo equilíbrio sanitário que coletivamente consigamos gerir. Para a frente, por favor. O Banco Monetário Internacional, pode avançar já para o gráfico seguinte, exato, e agora vou acelerar. O Fundo Monetário Internacional basicamente fez projeções para este ano, assumindo, como eu tinha dito no início, tal como a OCDE, que no ano seguinte, que em 2021 as coisas já vão estar resolvidas e vai ser um ano de retoma, e retoma muito expressiva. E basicamente o que consideram é que, como os governos vão ter de responder para acudir às famílias, para resolver um conjunto de problemas na atividade produtiva e nas empresas, o que é que isto vai fazer? Isto vai levar a déficits muito significativos. Enfim, eles têm uma projeção para Portugal que anda na casa de 18%, não muito longe da generalidade dos países europeus, a própria Alemanha 5,5%, e os Estados Unidos, de facto, com uma grande capacidade de se endividar em moeda própria, podendo levar o seu déficit para 15,4% do PIB este ano. Seguinte. Pode continuar que eu depois já falo a seguir. Os estímulos são muito diferentes de país para país. Nós temos aqui em percentagem do PIB o estímulo do governo português, não estou a falar agora dos programas europeus ou do que o governo português possa fazer com o pacote que aparentemente está agora já numa fase positiva, que foi proposto pela Alemanha e pela França já esta semana. O que nós verificamos é que Portugal tem pacotes de estímulo que são muito inferiores à da generalidade dos outros países. Não só o apoio direto às empresas e às famílias, como também, e reparem que a Alemanha, porque tem muito mais disponibilidade, tem apoios diretos muito maiores do que países como a França, como a Espanha, ou como outros países que têm situações financeiras públicas menos sólidas,
E o que é que acontece? E depois uma parte grande de garantias. O caso do sistema alemão, o essencial dessas garantias são prestadas a 100%, o que fez com que há aqui também problemas de concorrência no espaço europeu, porque muitas das empresas alemãs já estão ajudadas e em Portugal é uma porcentagem significativamente menor, até porque o Estado português não dá garantia a 100% para os empréstimos, para determinado tipo de empréstimos dos bancos. Pode continuar, por favor. Em termos de dívida pública, isto no caso português não está aqui, mas levará a aumento de dívida pública em todos os países. No caso português estima-se, pelo efeito de mais gasto, quebra nos impostos e, por outro lado, os ajustamentos automáticos com menos contribuições, para além dos impostos, segurança social e maiores gastos da segurança social, e outras despesas que o governo decida fazer, e com a redução do denominador, que é o PIB, o que é que nós vamos ter? Um aumento da dívida pública para mais de 130% do PIB, o Fundo Monetário fala em 135%, pode-se A OCDE, pode avançar, eu iria já para estes gráficos. A OCDE tem, isto ainda são dados do FMI, portanto tem aqui, eles para Portugal prevêem uma quebra de 8% com uma subida de 5% já no próximo ano. Pensam que a Europa cai a 6,6% ao ano, o mundo cai a 3,5%, o que é de facto uma quebra da riqueza mundial produzida num ano, é de facto relativamente inédito. E depois crescimentos já importantes no próximo ano. Mas tudo isto com um cenário subjacente, pode avançar até a este, com um cenário subjacente que é um cenário de evolução da doença melhor do que aquela que do que os médicos e a comunidade das ciências médicas antecipa. Se nós olharmos ao impacto deste efeito que nós tivemos, do tempo em que uma parte importante parou, nem tudo parou, diferentes economias têm diferentes composições setoriais e a OCDE, olhando apenas para o lado da oferta, portanto isto não é um modelo de equilíbrio, é um modelo apenas do lado da oferta, eles chegam aqui a impactos muito significativos, nomeadamente para uma economia como a economia portuguesa, mas para todas, no caso, por exemplo, do México, pode chegar a cerca de 20% de perda de produto se até ao final do ano ficarem sempre confinados. No caso português é um valor menor, enfim, mas depende muito da estrutura da nossa economia, como vamos ver a seguir. Pode passar ao próximo, por favor. Porquê? Porque os setores não são todos afetados da mesma maneira, há uma grande assimetria. Se nós formos ver todos os setores ligados à aeronáutica, a parte dos transportes, a parte do oil and gas, produção dos automóveis, turismo, que não está aqui muito relevado, muitas destas, restauração, tudo isto são setores muito mais afetados do que, por exemplo, serviços financeiros, ainda que os bancos vão ser muito afetados, porque o seu balanço é o espelho do que acontece, ou em boa parte o espelho do que acontece na economia, mas, por exemplo, as empresas que estão no setor das TIs, muitas delas estão, de facto, a ter um ano muito, muito, muito bom, basta pensar, e algumas empresas de telecomunicações idem, e outras. Portanto, isto é muito assimétrico e, consoante a composição da economia, assim, a dimensão dos efeitos do lado da oferta, que muitas vezes são causados por variações importantes de procura. Pode continuar para o próximo. Como estamos a ver, isto é o resultado do inquérito que foi feito a especialistas nestes setores. O que nós verificamos é que a probabilidade de empresas, isto é para os Estados Unidos, ainda estarem abertas se houver um fecho de um mês, é bastante grande no setor da banca, no setor dos serviços profissionais, real estate, menor nos serviços pessoais. Mas se pensarmos que ao longo do ano, entre março e dezembro, o país está fechado durante 6 meses, ainda que seja intermitentemente, o que verificamos é que, por exemplo, só 85% dos restaurantes, bares e outros similares terão desaparecido, que uma parte importante do retalho terá desaparecido, que uma parte importante do turismo terá desaparecido,
que isto aqui não se aplica tanto em Portugal, que o setor da construção tenha sido menos afetado e depois os setores, enfim, mais digitalizados e onde a distância é menos, a distância social afeta menos a atividade, são aqueles onde se prevê que a resiliência seja maior a um choque como este da pandemia. Próximo, por favor. Mais à frente, eu depois falarei das políticas macro. Pode então ao último. Peço desculpa, esse aí. Não, antes. Portanto, o último slide é este aí. É evidente que também há políticas micro que podem ser seguidas, enfim, na Europa não se tem discutido muito isso, mas isso é importante. Para o caso português, o que é particularmente importante? Sabendo que o Banco Central Europeu, enfim, com todas as resistências que conhecemos e que podemos discutir nas perguntas e respostas do Tribunal Constitucional Alemão, continua a inundar as economias de liquidez, que vai provavelmente haver um apoio importante e que, se for no formato e for aprovado nos 27 parlamentos dos 27 Estados-membros, provavelmente vai ser do agrado das economias mais endividadas, ou cujo setor público está mais endividado, como é a economia portuguesa, porque serão endividamentos da União Europeia que, através de instrumentos financeiros de muito largo prazo e que são aplicados sobre a forma de grants, portanto, sobre a forma de subvenções nas economias. Portanto, não é endividamento adicional da economia portuguesa, é endividamento de outras, é endividamento da própria Europa. Portanto, temos aqui claramente uma situação de mutualização. Qual é que é a importância aqui? É que, da mesma maneira que os médicos e que os epidemiologistas estão num processo de tâtonnement, com uma grande dificuldade em prever o futuro, também os economistas estão com uma grande, e enfim, as pessoas nos negócios, com uma grande dificuldade em prever o futuro. Primeiro, porque uma recuperação logo no início de 2021, como os cenários da União Europeia, do FMI e da OCDE e outros neste momento apontam, implica uma evolução da epidemia muito mais favorável do que o consenso dos médicos e dos epidemiologistas aponta neste momento. Se, por exemplo, as palavras cautelosas do nosso Primeiro-Ministro de que esperemos que em setembro de 2021 já tudo esteja a voltar ao normal e já possamos ter ou paliativos eficazes ou uma vacina que funcione e que já tenha sido distribuída de uma forma importante, de maneira a que, na verdade, possa criar imunidade através da vacina, se isso for o caso, nós estamos a falar de uma quebra económica muito maior do que a que está a ser prevista pelas instituições, porque ela vai se prolongar durante todo o ano de 2021. Por outro lado, mesmo o que vai acontecer a 2020, nós precisamos de mais 2, 3 meses para ter a noção clara. Por exemplo, o Banco de Espanha não projetou e já fez sair essas projeções no fim do mês passado para a economia espanhola quebras de cerca de 13% do PIB. É evidente que o Banco de Portugal tem aqui uma posição muito mais otimista, inclusive é mais otimista que as instituições internacionais. Mas isso também tem muito a ver com toda a fragilidade que o Banco de Portugal tem e o medo que tem de aborrecer quem quer que seja com o que quer que diga. Por outro lado, o BCE também está a falar, não apresentou ainda estimativas, nem lhe compete apresentar, mas a senhora Lagarde, num dos seus discursos, disse taxativamente que não excluía a hipótese de, na zona euro, as quebras de algumas economias atingirem em 2020 valores próximos de 15%, o que é claramente mais do que aquilo que é a minha estimativa neste momento, mas sujeita à revisão com novos dados e com aquilo que é a estimativa da generalidade das instituições internacionais. Como é que nós vamos o que é que determina o que vai acontecer? Muito. Para além de toda esta artilharia de apoios que possa ser colocada, depende muito da evolução da situação da própria pandemia, depende muito o sucesso que nós temos nesta dança em que vamos viver agora, até termos a vacina, um paliativo eficaz, um remédio eficaz, que é, basicamente, conseguir gerir a economia tão próximo possível da sua capacidade instalada,
sem ter que, de um momento para o outro, porque a pandemia ficou descontrolada, ter de voltar àquilo que foi a situação necessária do ponto de vista do controle da saúde pública, mas economicamente e socialmente também muito onerosa, em que vivemos durante parte do mês de março, todo o mês de abril e o princípio do mês de maio. Peço desculpa por alguma dificuldade de comunicação que tenha resultado de, enfim, do meu computador pessoal não estar a interagir bem com o Zoom e de o fazer aqui a partir de uma combinação de diferentes gadgets. E era isto por agora. Obrigado. Muito bem, António, foi muito interessante a tua apresentação. Temos aqui um conjunto de perguntas, de questões que eu ia passar a colocar. A primeira delas é como vai ser a retoma económica em Portugal e por que setores e com que base, se na procura interna ou na externa. Ora bem, não, isto vai depender... Eu posso, enfim, aqui vou-me repetir um pouco talvez, mas vou tentar responder à pergunta. Eu acho que há setores que vão ter uma grande dificuldade em retomar cedo, apesar de se estar a pôr grande esforço nesses setores. Eu acho que o setor do turismo vai ser um setor que vai ter claramente muitas dificuldades. O setor, e nas suas várias vertentes, julgo que já os setores industriais vão depender muito, nomeadamente os que vivem da exportação, de como é que os outros países reagem. Se os outros países tiverem sucesso a sair e a manter as suas economias a funcionar, não vão voltar aos níveis anteriores, porque é impossível, enquanto durar a pandemia, que a economia volte para os níveis anteriores, mas podem se aproximar significativamente. Portanto, quem exporte para sítios onde a pandemia vai estando controlada e onde se vai voltando a este novo normal, que é subótimo, mas que é muito melhor do que o confinamento, esses são os primeiros a retomar. Setores onde seja muito importante o contacto entre as pessoas, onde seja muito importante o transporte, esses setores vão ter de facto grandes dificuldades e vão ser os últimos a retomar. Uma outra questão é sobre a questão do crédito de habitação. Terá melhores condições pós-Covid? Aconselha-se a investir? Bem, eu nunca dou conselhos de investimento. mas o que é que eu posso dizer aqui? Tomo decisões de investimento e aconselho órgãos coletivos onde estou, mas não tenho um certo receio, mas vou dizer o que é que penso, e depois as pessoas tiram, obviamente, as suas ilações. Eu, na pergunta anterior, fui tão rápido que me esqueci de última coisa que há a dizer e que vem a propósito agora, e que eu iria dizer de qualquer forma, que é o setor financeiro vai se mantendo, mas obviamente que vai ser o espelho do que acontecer na economia. Portanto, se tivermos muitas famílias em cumprimento, no fim das moratórias, se tivermos muitas empresas que ou já desapareceram, não conseguem fazer face ao serviço da dívida, e o facto de termos um tecido industrial que ainda é muito pouco capitalizado, isso vai levar a que, na verdade, o setor financeiro vai sofrer muito, não é? Portanto, obviamente, desde o princípio, que nunca passou pela cabeça de ninguém, a não ser as pessoas que estão na política, que o setor financeiro passasse incómodo ou lucrasse com isso. O setor financeiro vai ser aquele que vai levar no seu balanço com todas as dificuldades de quem tem dívida e está do outro lado. Claro. Portanto, obviamente que aí vai ser muito duro. Embora desta vez muitos dos problemas de risco moral que aconteceram na crise anterior não estão presentes, e portanto as pessoas percebem que se as empresas faliram e se as garantias se desvalorizaram, provavelmente não houve má decisão no início, foi um imponderável que aconteceu. Quanto ao crédito à habitação, não sei, quer dizer, os bancos portugueses têm sempre uma postura muito engraçada com o crédito à habitação, porque fazem muito, concorrem muito, mas ganham muito pouco. Vou dar aqui um número que não sei porquê, nunca se quis dar. Eu, por acaso, dei no Parlamento, da vez que lá fui, porque, enfim, durante 15 meses fui vice-presidente executivo da Caixa de Depósitos, a seguir, enfim, quando começou a crise anterior, em 2011, portanto, quando começámos a resolver os problemas anteriores,
E eu lembro-me que em 2012, só para dar um número que é absolutamente verdadeiro e que está nas contas da Caixa, mas não se vê assim, portanto tem que se falar com as pessoas que lá estão e com o planeamento, mas existiu. Em 2012, antes de incumprimentos, a Caixa tinha uma carteira de crédito à habitação de 34 mil milhões de euros. Hoje em dia é substancialmente menor. Porque muito se venceu e houve algum que se incumpriu. E o que é que acontece? Nessa carteira, 34 mil milhões, a perda de margem financeira, portanto, os resultados negativos do banco em termos de exploração antes de imparidades, foi de 800 milhões de euros. Portanto, para ter uma ideia de como os negócios de crédito à habitação que tinham sido feitos em 2008, 2009, 2010 e até julho de 2011, em que há muita gente que há de ter crédito na Caixa dessa altura e provavelmente com spreads bastante abaixo dos 50 pontos base, tudo isso com a alteração dos indexantes na altura, que ainda não havia quantitative easing, levou a que o banco, antes de imparidades, perdesse dinheiro no crédito à habitação. E eu acho que neste momento os bancos estão a ganhar muito pouco, provavelmente alguns até estão a perder, se imputarem bem os custos à produção de crédito à habitação, não estão a ganhar dinheiro. Portanto, na perspectiva, eu acho que os portugueses têm tido crédito à habitação absolutamente fantástico do ponto de vista de condições, porque os bancos não ganham dinheiro antes das coisas se incumprirem. Portanto, eu francamente não prevejo, a não ser que, enfim, que haja, que alguém decida ganhar margem mesmo perdendo dinheiro, que haja condições muito melhores no futuro. Estas moratórias, por outro lado, se levarem a incumprimento de alguns casos, e as pessoas que não tiverem rendimento, naturalmente, não podendo, poderão incumprir, vão ter problemas, vão causar problemas nos bancos. Um aspecto que é muito importante realçar é que os loan to value, portanto, os graus de cobertura das garantias, neste caso do imóvel, que são muito mais baixos hoje do que eram antes da crise de 2011, não vão melhorar na perspectiva de quem melhorar, eu acho que é piorar, mas na perspectiva de quem pede dinheiro, porque vão continuar a exigir capitais próprios em níveis significativos. Isto não tem tanto a ver com a pandemia, tem a ver com a obrigatoriedade de avaliações de risco muito mais rigorosas do que aquelas que foram prática até 2011. E, portanto, de facto, não vejo a possibilidade de grandes melhorias nas condições de crédito à habitação, por comparações internacionais e em termos absolutos elas já eram bastante boas até março. Mais duas questões para fecharmos a nossa sessão. A primeira é qual o impacto nas nossas finanças das situações de empresas como a TAP? E, por outro lado, que nos poderia dizer sobre o futuro do nosso setor da construção? Se as obras públicas vão ter ou não um crescimento significativo? Bom, em relação à TAP, eu acho que depende muito daquilo que o governo quiser fazer, não é? Eu acho que há aqui uma restrição financeira importante. Eu tenho uma opinião sobre a TAP. Eu acho que provavelmente a TAP, como está, precisa de ajuda do seu acionista público. Acho que isso deve levar a duas coisas, na minha opinião. Deve levar, por um lado, a que se altere o parasocial com o Estado, entre o Estado e os privados. Portanto, se houver apoio do Estado, isso deve significar regras diferentes, porque neste momento temos esta situação anacrónica em que a exposição dos contribuintes é tão grande quanto a exposição dos privados, mas os privados é que fazem a gestão privada da companhia. Portanto, há que alterar um pouco, na minha opinião, isso. E, por outro lado, temos que ver, a TAP é uma empresa que, para continuar a funcionar com a configuração que tem hoje, vai custar milhares de milhões de euros aos contribuintes nos próximos 2 anos. Portanto, eu penso que temos que definir muito bem o que é serviço público da TAP, o que é que faz sentido que continue na TAP e o que não for, tem necessariamente. Temos que ter uma TAP diferente, provavelmente muito menor, porque senão vai ser muito complicado, na minha opinião, ter os contribuintes já tão castigados por tantos anos de crise e pela dimensão da atual crise, estar a gastar mais 1 ou 2 mil milhões de euros numa empresa para ter um serviço que, enfim, vai muito para além do serviço público. A parte que
possamos consensualizar como serviço público é importante. Ter uma empresa enfim, que voa para Pernambuco, não sei se se insere no conceito de serviço público. Relativamente ao futuro da construção, é um bocadinho difícil de prever, quer dizer, já percebemos que o Governo vai lançar obra pública. Eu acho que tem que haver muito juízo aqui, porque no curto prazo pode ser bastante bom para as empresas de construção, no longo prazo temos que ver se as obras são úteis ou não, porque nós temos em Portugal uma sucessão de um acumular enorme de custos de oportunidade de coisas que não são muito relevantes e que fazemos porque havia dinheiro, que era importante. Eu lembro-me daquele famoso estudo da Roland Berger, que serviu de base à filosofia das autoestradas entre nada e coisa nenhuma. Eu acho que é importante ter aqui algumas obras que poderão ter de se fazer, mas gastar dinheiro por gastar dinheiro gera rendimentos para alguns, mas não faz retomar a economia. Há uma coisa técnica que eu gostava de dizer, é que havendo a procura deprimida, e havendo também a oferta deprimida, o multiplicador keynesiano, enfim, não é keynesiano, é um multiplicador dos modelos de despesa agregada, é necessariamente muito mais pequeno do que numa situação como, por exemplo, a da crise anterior. E, portanto, numa situação como a crise atual, em que as pessoas não têm oportunidade para gastar, aquela ideia de que eu invisto 1.000 e depois, ao fim de X períodos, tenho 1.500, aqui não funciona assim. Porquê? Porque a economia está toda ela deprimida e eu tenho a procura também deprimida. E, portanto, não tenho este efeito de multiplicação de efeitos. E, portanto, eu acho que a construção, sim, é um setor importante, mas temos que ter cuidado com isto, porque vai ser preciso gastar dinheiro em muita coisa e vai ser preciso acudir às famílias, que é também um aspecto que não nos podemos esquecer, que é muito importante. Aliás, aqui na minha zona ainda criou bastante celeuma o Dia da Cidade, em que há muitas famílias que estão sem rendimento e a autarquia andou a visitar obras. E é evidente que isto vai se transpor para o país todo. Há muita gente que vai passar muito mal durante este período. E, portanto, temos que ter cuidado que obras fazemos, para que é que elas servirão no futuro, porque obra por obra eu acho que não é solução para o país. Bem, estamos em cima da hora, ainda havia mais algumas questões, mas vão ter que ficar para uma nova oportunidade. Queria começar por agradecer ao António Nogueira Leite a disponibilidade, também aos presentes nesta conferência e desejar a todos uma continuação de um desconfinamento ou de um novo normal com grande saúde e com grande vontade de regressar à atividade. Muito boa tarde e muito obrigado, António. Muito obrigado, Joaquim, muito obrigado a todos.